Parasitas temporários, procedem à semelhança dos mosquitos e dos ácaros, absorvendo as emanações vitais dos encarnados que com eles se harmonizam, aqui e ali, mas outros muitos, quais endoparasitas conscientes, após se inteirarem dos pontos vulneráveis de suas vítimas, segregam sobre elas determinados produtos, filiados ao quimismo do espírito, e que podemos nomear como simpatinas e aglutininas mentais, produtos esses que, subrepticiamente, lhes modificam a essência dos próprios pensamentos a verterem, contínuos, dos fulcros energéticos do tálamo, no diencéfalo. Assim, pois, como parasito, entre os vegetais e animais, pode atuar na superfície do hospedeiro, a parasitose, na dimensão espiritual, pode manifestar-se sem chegar a causar danos que se digam irreversíveis. As próprias ocorrências de endoporte são transitórias e resolúveis, ou em profundidade, a dizer, já afetando gravemente o perispírito, suas funções e a delicada tessitura, parasitose espiritual aguda, com a consequente derrocada do equilíbrio fisiológico, compreendendo-se que os fatores responsáveis pelos dois tipos de manifestação têm raízes, sempre, no pensamento desgovernado do próprio obsidiado. O renomado médico e benfeitor espiritual, Francisco de Menezes Dias da Cruz, pela mediunidade de Francisco C. Xavier, dita precioso ensinamento a respeito. Justapõe-se a aura das criaturas que lhes oferecem passividade e, sugando-lhes as energias, senhoreiam-lhes as zonas motoras e sensórias, inclusive os centros cerebrais, em que o espírito conserva suas conquistas de linguagem e sensibilidade, memória e percepção, dominando-as à maneira do artista que controla as teclas de um piano, criando, assim, no instrumento corpóreo dos obsessos, as doenças fantasmas de todos os tipos que, em se alongando no tempo, operam a degenerescência dos tecidos orgânicos, estabelecendo o império de moléstias reais, que persistem até a morte. Nesse quadro de enfermidades imaginárias, com possibilidades virtuais de concretização e manifestação, encontramos todos os sintomas catalogados na patogenia comum, da simples neurastenia à loucura complexa e do distúrbio gástrico habitual à raríssima fêmea estudada por Broca. Esse tipo de obsessão, aliás, por se tornar cada vez mais comum, comparece, hoje, como tema dos mais sérios. O vampirismo transformou-se na endemia planetária que cresce e se alastra mais rápida que o tempo, observa J. Herculano Pires, assinalando que Kardec diagnosticou com segurança o estado patológico do mundo e receitou o remédio certo. Ampliação dos conhecimentos humanos para favorecer a ajuda espiritual das entidades protetoras do planeta. Subjugação. O processo mais avançado de obsessão é a subjugação, marcado, já, por um domínio acentuado sobre o paciente. Apresenta-se a subjugação sob várias formas. Basicamente, é possível admitir que ela pode se manifestar como uma severa constrição psiconervosa, como vampirismo agudo ou como possessão. Constrição psiconervosa. Sob tal domínio, o paciente é levado a um estranho e absurdo comportamento mental e físico, que em nada corresponde à sua normal maneira de ser. O espírito, atuando sobre os centros coronário e cerebral do obsidiado, subjuga seu pensamento, provocando, também, simultaneamente ou não, mediante ação sobre outros centros perispiríticos, relacionados com plexos nervosos específicos, reações que podem envolver diversos tipos de atividade motora ou postura física. O codificador, analisando essa espécie de ocorrência, particularmente entre os médiuns, definiu dois tipos de manifestação: subjugação moral e subjugação corporal. Na primeira, como se privado de seu senso crítico, o subjugado é constrangido a tomar resoluções ou atitudes muitas vezes absurdas e comprometedoras. Na segunda, o obsessor atua sobre os órgãos materiais provocando movimentos involuntários,
levando à prática incontrolável de atos ridículos ou tomada de posturas de todo lamentáveis. Qualquer pessoa que detenha faculdades mediúnicas que favoreçam esse tipo de domínio obsessivo, pode, sim vigilante, tornar-se um subjugado. Kardec, a propósito, cita o exemplo de um médium escrevente, no qual a subjugação se traduzia por uma necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos menos oportunos, relatando, ainda, que observara alguns subjugados que, à falta de pena ou lápis, simulavam escrever com o dedo, onde quer que se encontrassem, mesmo nas ruas, nas portas, nas paredes, e acrescentando. Vai, às vezes, mais longe a subjugação corporal, pode levar aos mais ridículos atos. Conhecemos um homem, que não era jovem, nem belo e que, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido, por uma força irresistível, a pôr-se de joelhos diante de uma moça cujo respeito nenhuma pretensão nutria e pedi-la em casamento. Outras vezes, sentia nas costas e nos jarretes uma pressão enérgica, que o forçava, não obstante a resistência que lhe opunha, a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares públicos e em presença da multidão. Esse homem passava por louco entre as pessoas de suas relações. Estamos, porém, convencidos de que absolutamente não era, porquanto tinha consciência plena do ridículo do que fazia contra a sua vontade e com isso sofria horrivelmente. Esse tipo de subjugação, em que a justaposição perispirítica e os efeitos magnéticos e telepáticos, ou hipnóticos, aparecem bem visíveis, embora temporária e, às vezes, intermitentemente, pode persistir, por um bom tempo, se ausentes as necessárias providências espirituais. Vampirismo agudo, o parasitismo espiritual, que encontra no vampirismo a sua expressão, pode deixar de significar um processo, imperceptível, às vezes, de sucção de energias alheias, no qual, o agente nem sempre tem consciência do que acontece, para apresentar-se como uma espécie, mais triste e degradante, ainda, de vampirismo agudo ou subjugante, em que o obsessor, absorvendo a vitalidade do paciente, impõe-lhe, ainda, o pleno domínio de sua vontade. Se bem que, às vezes, essa imposição do obsessor, paradoxal e surpreendentemente, acontece com a adesão do paciente, numa espécie de vampirismo consentido, em processo semelhante ao simbiótico, mas configurando um quadro obsessivo dos mais avassaladores. Possessão. Esse tipo de subjugação, raro, felizmente, comparece como a mais funesta das formas de obsessão. Nesse processo, jungido, por afinidade espiritual, ao perispírito do paciente, o espírito domina-lhe as funções, assenhoreando-se, de consequência, de suas faculdades psíquicas e estruturas nervosas, capacitando-se, assim, ao estreito controle orgânico do subjugado, ao mesmo tempo que neutraliza a sua vontade para melhor absorver seus recursos vitais. A subjugação, quando no paroxismo, é que vulgarmente dão o nome de possessão, analisa Kardec, observando, a propósito, que, muitas vezes, o paciente surpreendentemente chega a ter consciência de que o que faz é ridículo, mas é forçado a fazê-lo, tal como se um homem mais vigoroso do que ele obrigasse a mover, contra a vontade, os braços, as pernas e a língua. A possessão, todavia, assinala o codificador, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Em outro local esclarece, o termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Nesse tipo de obsessão, verifica-se o mais alto grau de constrangimento que um espírito pode impor ao obsidiado. Manifesta-se de diversas formas, desde aquelas em que o espírito se apossa provisoriamente das faculdades psíquicas do paciente,
em processo que, embora seguidamente marcado pela violência, cenas terrificantes e indignidades, não chega propriamente a causar dano maior à integridade psicofísica do obsidiado, ou os casos em que esse tipo de fenômeno pode acontecer até coletivamente, como, por exemplo, mostra o já citado episódio dos possessos de Morzine, famoso caso de infestação obsessiva, estudado por Kardec, até as gravíssimas ocorrências catalogadas pela medicina como casos de epilepsia essencial, a traduzirem muitas vezes, como descreve André Luiz, situações de possessão completa, a configurarem, certamente, os mais graves casos de obsessão. É que, envolvendo mentes desequilibradas presas às teias de ódio recíproco, em doloroso processo marcado pelo bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica, por parte do perseguidor, e afetando, por via do perispírito, as células do córtex, os centros motores, as camadas mais profundas do cerebelo, provoca estranhas transformações nos neurônios, inibindo totalmente o delicado aparelho encefálico, desorganizando os centros da memória e da fala, perturbando as vias de equilíbrio, destrambelhando a tensão muscular e determinando, enfim, as convulsões, nas quais o corpo físico, prostrado, vencido, mais se assemelha à embarcação repentinamente a uma troca. Ressalta a evidência que, embora respeitáveis os esforços e os recursos terapêuticos empregados pela medicina atual, tipos de obsessão como esses, capazes de produzir lesões perispiríticas da mais alta gravidade, só encontram solução efetiva com o amparo de uma terapia que leve em conta, sobretudo, a realidade espiritual. O que se depreende dos ensinamentos, escreve a conceituada médica e pesquisadora Marlene R. Sinobre, é que a psiquiatria iluminada, que coloca o espírito imortal como centro das doenças, aconselha, no caso de lesões perispiríticas, que se remonte à origem das perturbações, não a golpes simplesmente verbalísticos, mas socorrendo os doentes com a força da fraternidade e do amor, a fim de que tenham forças de modificarem-se, reajustando as próprias forças. E a contribuição do espiritismo nesse campo, em todos os tipos de obsessão, surge realmente decisiva. Compreendendo a reencarnação, a lei de causa e efeito e o significado da vivência evangélica, a realidade, enfim, de que estamos todos subordinados a indefectíveis leis morais, como lembra Dias da Cruz, psiquiatras, psicólogos e pacientes poderão encontrar recursos de cura acentuadamente superiores aos oferecidos pelas baterias químicas, de efeito quase sempre paliativo. Fases do processo obsessivo. O estudo da ação obsessiva sugere a existência nítida de momentos diversos no processo de atuação dos desencarnados sobre os encarnados, e, eventualmente, dos desencarnados sobre outros, suscetíveis à sua influenciação. Nessa direção podem ser detectadas as seguintes fases, de insinuação, assédio, conexão mental e de domínio. Insinuação. No processo obsessivo planejado, o agente busca atrair a sintonia do paciente, projetando, sutilmente e quase sempre à distância, ideias e imagens, que, pouco a pouco, passam a ser recepcionadas por este, se tais as condições propiciadas pela afinidade, associada à invigilância. É o momento que pode ser qualificado como de insinuação espiritual maligna e que, pela sagacidade do perseguidor, dificilmente é detectada pela maioria dos moralmente adormecidos, que somos nós, renitentes aprendizes do Evangelho na escola terra. Surge assim a insinuação como a ponte de acesso à mente do paciente, o qual, presente a receptividade, poderá ficar sujeito, a partir daí, a avanços obsidiantes mais significativos, em que a atuação do perseguidor, por aproximação e até por justaposição, pode levar a efeitos psicofísicos devastadores. Como incêndio destruidor começa com a primeira labareda mal atendida,
Os mais tristes processos obsessivos, na maioria das vezes, iniciam-se pela insinuação ardilosa de inteligências nuas de amor, que não titubeiam em usar a telepatia, o hipnotismo, o magnetismo, para invadir o sagrado território mental de irmãos seus, desprevenidos no serviço de autovigilância. Sempre atual, pois, a advertência de Jesus: vigiai e orai. Assédio. Resultados favoráveis, decorrentes do esforço de insinuação, levam o perseguidor, geralmente, a um cerco mental mais insistente. É o assédio obsessivo, cujos efeitos passam logo a ser notados, como, por exemplo, mudanças perigosas de atitudes, pensamentos às vezes desordenados, falhas de memória, falta de concentração, cansaço físico e mental, sintomas diversos sem causa aparente, etc. Analisando as consequências do assédio, Celina Fioravanti assim as descreve. Junto com as falhas de memória, ocorrem outros problemas mentais, como a falta de concentração, a dispersão dos pensamentos. Todos os processos mentais se tornam pouco estáveis, gerando falta de atenção, dificuldade de aprendizado, pouca compreensão de assuntos subjetivos e problemas para realizar operações que exigem clareza de raciocínio, como cálculos. Sintomas de doenças, nas quais o médico não consegue detectar uma causa, como febres, vômitos, dores de cabeça, aceleração dos batimentos cardíacos, cãibras, podem indicar assédio. As características destas situações é que elas surgem inesperadamente e podem desaparecer por completo, de forma súbita, deixando a pessoa com a sensação de estar exausta. Outra maneira de se perceber um assédio é a manifestação de muita ansiedade. Essa ansiedade tem como característica o manifestar-se subitamente, dando a impressão de que a pessoa está ansiosa por sair de onde está, pois nada tem a fazer ali. Por exemplo, um empregado que deve ficar na sua mesa trabalhando, de repente sai do escritório sem sequer avisar seu superior. Quando volta, não recorda onde foi nem o que fez, parece confuso e cansado. Tais efeitos já refletem um princípio de desestabilização das funções perispiríticas, perturbado o comando dos centros coronário e cerebral, principalmente sob a ação deletéria dos agentes obsessores. Importante é notar aqui que se a insinuação reflete uma ação consciente por parte do obsessor, podendo servir de degrau ao assédio ostensivo, propriamente, este também pode acontecer, desde logo, notadamente, em casos de ação involuntária ou não premeditada, muito comum, aliás, em que o obsessor, mergulhado em sofrimento, nem chega bem a se dar conta do que acontece. A respeito, escreve Sueli C. Schubert. Nem sempre a ação do obsessor é fria e calculista. Nem sempre ele age com premeditação e com requintes de crueldade. Há obsessões, sim, que apresentam estas características, mas nem todas. Existem aquelas outras em que o algoz atua como que enlouquecido pela dor, pela angústia e sofrimentos. Não tem condições de raciocinar com clareza e sofre até mais que o obsidiado. Sua ação é desordenada, irrefletida e ele sabe apenas que deve ou tem de pedir contas ou se vingar daquele que o tornou infeliz. Não tem noção de tempo, de lugar, às vezes, esqueceu-se do próprio nome, ensandecido pelas torturas que o vitimaram. Muitos não têm consciência do mal que estão praticando. Podem estar sendo usados por obsessores mais inteligentes e mais cruéis, que os atormentam, enquanto os obrigam a, por sua vez, atormentarem os que são objeto de vingança ou ódio. O assédio surge tão perigoso pela ação do obsessor quanto se sabe que quase sempre é revitalizado pela ação do obsessor, durante o sono físico do paciente. Por isso, por suas consequências imediatas ou futuras, pois que dolorosos desenvolvimentos poderão ocorrer não prescindem do necessário cuidado que, a começar, deve partir do próprio obsidiado. Nesse sentido, a lúcida advertência de André Luiz, por Francisco C. Xavier.
Em todos os quadros do universo, somos satélites uns dos outros. Os mais fortes arrastam os mais fracos, entendendo-se, porém, que o mais frágil de hoje pode ser a potência mais alta de amanhã, conforme nosso aproveitamento individual. Expedimos raios magnéticos e recebemos-los ao mesmo tempo. É imperioso reconhecer, todavia, que aqueles que se acham sob o controle de energias cegas, acomodando-se aos golpes e sugestões da força tirânica, emitidos pelas inteligências perversas que os assediam, demoram-se, longo tempo, na condição de aparelhos receptores da desordem psíquica. Muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar-se. A ignorância e a rebeldia são efetivamente a matriz de sufocantes males. Especialmente delicada é o assédio na mediunidade, porque deliberadamente dirigido à perturbação e à fragilização psicofísica do médium, que, já por suas faculdades, pode apresentar-se perispiritualmente mais sensível. Daí, a necessidade de que tenha consciência do processo que o envolve, para que, pela força da humildade, da paciência e da persistência no serviço de auxílio, consiga livrar-se da perniciosa influenciação. Conexão mental. Se exitoso o assédio, agrava-se o processo obsessivo com a ligação mais estreita das partes envolvidas. O que antes era uma tentativa de aproximação, a refletir-se em forma de insinuação, ou já uma aproximação, propriamente, significando um processo de assédio sistemático, em que a influenciação sutil corrói, pouco a pouco, as resistências psíquicas do paciente, pode transformar-se em processo mais rigoroso de obsessão, em que a influenciação adquire maior densidade ainda. É a fase da conexão mental, em que o perispírito do perseguidor passa a ligar-se mais ao corpo espiritual do obsidiado, inaugurando, perigosamente, as possibilidades de justaposição perispirítica, que pode abrir as portas, não só para um tipo de fascinação mais persistente como para os processos simbióticos e parasitários. Nessa fase, a ligação entre as mentes do obsessor e do paciente torna-se cada vez mais íntima, enfraquecendo-se, gradual e dramaticamente, a vontade deste domínio. O momento mais grave do processo obsessivo é o que marca a quebra da resistência volitiva do perseguido, passando o agente a instalar o seu domínio mental sobre aquele. Essa fase já caracteriza a subjugação, sem dúvida, o estado mais avançado de obsessão em que o obsidiado passa a mostrar mudanças ostensivas em seu comportamento e pode, tristemente, chegar a perder a própria capacidade de discernir. Observa o espírito Odilon Fernandes, pela mediunidade de Carlos Abaceli. A obsessão, de início, nem sempre se instala com todo o ímpeto sobre o obsidiado. Poderíamos compará-la à pequena tumoração, que, a pouco e pouco, se desenvolve, chegando, não raro, a tomar conta de todo um órgão. A obsessão alcança o seu estado de maior gravidade justamente quando o obsidiado perde a faculdade de discernir o que é certo do que é errado. Confuso, praticamente anulado em suas condições intelectuais, o obsidiado coloca-se à mercê dos espíritos obsessores que lhe substituem à vontade. Quando o obsidiado luta contra as ideias estranhas que lhe são sugeridas, ainda há esperança de rápida reversão no quadro obsessivo que se desenha, mas quando ele as incorpora de modo totalmente passivo, o problema torna-se por demais preocupante e sem qualquer previsão de melhora. Da simples insinuação à completa dominação da vontade, desdobra-se dolorosamente o processo obsessivo, ainda que o paciente, mormente nos períodos iniciais, usando de seu livre-arbítrio, tente muitas vezes reagir. É que, também, não basta a consciência do envolvimento e a vontade de se livrar, sem uma efetiva mudança da postura moral, como, a propósito, ensinava o apóstolo da caridade, Dr. Bezerra de Menezes, quando ainda encarnado. O uso que fazemos do nosso livre-arbítrio, na repulsão daquela causa perturbadora,
pode ser eficaz ou inútil, conforme a natureza dos nossos sentimentos. Se forem bons, a nossa resistência rechaçará todos os ataques do inimigo. Se forem maus, serão ventos a auxiliarem as correntes do inimigo. Cada um de nós forma sua atmosfera moral, dentro da qual somente podem penetrar espíritos da nossa natureza, que são os únicos que podem respirar. Verdade, ainda, que a misericórdia divina, através da assistência de abnegados benfeitores espirituais, interfere no sentido de aliviar o sofrimento dos que passam pela obsessão, propiciando, seguidamente, pausas de reequilíbrio que possam favorecer o redirecionamento de seu comportamento moral. Efeitos da obsessão. De acordo com o exposto, é possível, em caráter conclusivo, estabelecer genericamente 3 tipos de efeitos, ligados ao processo obsessivo: os efeitos psicológicos, os psicopatológicos e os chamados efeitos orgânicos. Efeitos psicológicos. Nas fases iniciais do processo obsessivo, tanto no exercício mediúnico como fora dele, os primeiros efeitos notados são mais de ordem psicológica, embora seguidamente acompanhados de um certo mal-estar físico, perda de memória, desatenção, tristeza, desânimo, excitação sexual anormal, sentimentos de inferioridade, suscetibilidade exagerada, ressentimento, agressividade, perda ou aumento de apetite, impulsos dirigidos à bebida, à droga, ou ao jogo, dificuldade de raciocínio, problemas de percepção e de aprendizagem, descontrole emocional, juízo crítico deficitário, etc. Trata-se de sintomas depressivos que nem sempre comparecem suficientemente perceptíveis nos primeiros momentos, só sendo notados quando já se tornam mais agudos. Daí, o cuidado que merecem. Efeitos psicopatológicos. Nos tipos mais graves de obsessão, simbiótica, parasitária, subjugante, os efeitos já podem ser de ordem a comprometer a estabilidade psíquica do obsidiado, configurando os inúmeros quadros psicopatológicos, cuja análise ocupa a atenção de psicoterapeutas de todo o mundo. Desde a ansiedade incontrolável e a psicose maníaco-depressiva, transtorno bipolar, até histeria, transtorno dissociativo, a depressão aguda ou as esquizofrenias, todas as manifestações arroladas no farto catálogo dos transtornos mentais e do comportamento, que compõem uma classificação internacional de doenças, CID-10, podem, quase sempre, ser associadas à obsessão. Pelo aumento assustador de ocorrências, requisitam, mais do que nunca, uma abordagem médica e psicológica de fundo espiritual, que diga, fundamentalmente, com os conhecimentos espíritas. Kardec, aliás, bem a propósito, já profetizava. Tempo virá, e não tão longe quanto se pensa, em que a ação do mundo invisível será geralmente admitida e a influência dos maus espíritos posta entre as causas patológicas. Será levado em conta o importante papel desempenhado pelo perispírito na fisiologia e uma nova via de cura será aberta para uma porção de doenças consideradas incuráveis. E o espírito conhecido como São Luís, guia espiritual da Sociedade Espírita de Paris e um dos instrutores da codificação, apontava, pela médium Mi. Costel. O espiritismo está chamado a prestar grandes serviços. Será o curador dos males cuja causa era antes desconhecida e ante as quais a ciência continua impotente, sondará as chagas morais e lhes ministrará o bálsamo reparador, tornando os homens melhores, deles afastará os maus espíritos atraídos pelos vícios da humanidade. Efeitos orgânicos. Não é segredo para os profissionais esclarecidos da medicina que os distúrbios mentais soem comumente refletir-se no organismo físico. E o desenvolvimento, nas últimas décadas, embora a oposição materialista de ontem e de hoje traço, do que se convencionou chamar de medicina psicossomática, atesta não só o reconhecimento, por muitos,
da influência do psiquismo no equilíbrio orgânico como esforço de dedicados terapeutas, buscando diagnósticos e tratamentos alicerçados numa visão mais integral do ser humano. De fato, o ser humano é muito mais que um corpo físico. É, sim, um espírito que se reveste, provisoriamente, de um corpo carnal. Assim, se é possível admitir que, quando encarnada, a pessoa apresente-se como uma totalidade psicofísica, segundo se admite em psicologia, há que se ter em vista que o psiquismo, embora sustentando o edifício celular, vibra também numa dimensão extracorporal, não só se manifestando autonomamente, como no desdobramento, como influenciando e continuamente sendo influenciado por outros psiquismos atuantes, tanto na dimensão física como na espiritual. Essa influência, que a mente encarnada capta continuamente, pode produzir efeitos positivos ou negativos, dependendo da condição pessoal de quem a recebe, sabendo-se que a lei de sintonia por afinidade preside, inexoravelmente, qualquer tipo de comunicação ou conexão mental. Se positivos, os efeitos comparecem sempre estimulantes e revitalizantes. Quando negativos, apresentam-se psicológica e fisicamente danosos. Se a influência negativa já é de caráter obsidiante, podem surgir, de início, como já visto, distúrbios psicológicos diversos, já acompanhados de certos mal-estares físicos os quais, em se desenvolvendo a ação obsessiva, tendem a agravar-se, com o surgimento de transtornos capazes de afetar a rigidez psíquica. E como os desequilíbrios da mente, por influência espiritual direta ou por disposição kármica, tendem a determinar condições de desestabilização fisiológica, fica aberto acesso à instalação das moléstias orgânicas. Com efeito, embora variem as explicações, conhece hoje a medicina, até por imposição de natureza estatística, os efeitos da mente sobre o corpo, o papel das emoções com relação à fisiologia neuroendócrina, sua repercussão no metabolismo geral, não só através de passageiros transtornos psicossomáticos, somatoformes, como pelos sinais de efetiva e crescente debilitação imunológica, que vai propiciar, como se sabe, um sem número de doenças da mais requintada patogenia. Infelizmente, a maioria dos que cuidam da saúde ignora que esses efeitos, resultantes dos distúrbios mentais, têm seguidamente, como causa primeira, a atuação obsidiante. Realmente, a atuação do obsessor pode comprometer o equilíbrio perispirítico, atingindo, de início, os centros coronário e cerebral e, depois, os demais, causando alteração do comportamento psíquico do paciente. Instalado o processo de perturbação, abre-se a porta de acesso aos distúrbios da saúde, pois, se persistente, passa a repercutir com intensidade cada vez maior, comprometendo o sistema defensivo e facilitando, assim, o surgimento dos males orgânicos. Se a autointoxicação da alma, com ideias doentias e emoções de efeito corrosivo, em descompasso com a recomendação evangélica, já afeta, por via do perispírito, o equilíbrio geral das células orgânicas, a intoxicação oriunda da obsessão, pela infiltração dos miasmas do obsessor na tessitura perispirítica do paciente, pode gerar moléstias físicas as mais incomuns, se não até desconhecidas, e cuja cura dependerá, em verdade, da solução definitiva do processo obsessivo, sob a luz da compreensão, do arrependimento e do perdão. 15. Perispírito e rejuvenescimento. Em qualquer doença, o foco patológico, como já visto, encontra-se comumente no corpo espiritual, impondo que a cura efetiva só possa acontecer com a sua definitiva remoção. A saúde do corpo físico, pois, depende basicamente do equilíbrio perispiritual, ou seja, da saúde psíquica. A medicina já se encontra no caminho desse entendimento fundamental e, em alcançando estádios mais avançados de conhecimento,
apontará certamente recursos terápicos de tal forma diferentes e mais sensíveis que os métodos de cura atuais serão considerados tão primitivos quanto os meios empregados no passado, que hoje nos surpreendem, e que não excluíam até as sanguessugas e as cauterizações com ferro em brasa. Verdade que, além dos recursos psicoterápicos, algumas modalidades de tratamento já bem conhecidas e cujas fontes também remontam ao passado, dizem mais de perto com o perispírito do que o emprego, por exemplo, das baterias químicas e radiações, sempre de efeitos colaterais muitas vezes imprevisíveis e até dolorosos, justamente pelos impactos que produzem no psicossoma. Alinham-se, certamente, entre essas modalidades de cura, métodos tão antigos como a acupuntura, que restaura a saúde pelo reequilíbrio das forças vitais, através da estimulação dos centros de força do perispírito, expressos, fisicamente, quase sempre, por terminações nervosas, e a homeopatia, introduzida pelo sábio médico alemão Christian Friedrich Samuel Hahnemann, 1755 a 1843, baseada no emprego de substâncias dinamizadas, capazes de provocar respostas imunológicas adequadas. Assinale-se, a propósito do tratamento homeopático, que tudo indica que, devido ao chamado processo de dinamização, a substância medicamentosa torna-se quintessenciada e, por isso, energeticamente mais ativa e eficaz em sua atuação na tessitura íntima do corpo espiritual, que, como se sabe, é semimatéria. Assimilada pelo metabolismo perispirítico, a dose homeopática, quanto mais alta a dinamização, e, portanto, o grau de sua desmaterialização mais repercutirá, reequilibrando, consequentemente, a fisiologia orgânica, se prestada a devida atenção à lei de afinidade, presente em todas as dimensões da vida. Mas, nesse campo, tema particularmente relevante ao que diz com a atuação psicomagnética direta dos espíritos junto ao perispírito do necessitado, com vistas à solução de certos quadros críticos. De fato, um dos mais extraordinários fenômenos, dos revelados pela espiritualidade, diz com a revitalização perispiritual, que só é ocorrer para acelerar a recuperação da saúde diante de uma enfermidade mais pertinaz ou, até, para prolongar a vida física de um espírito encarnado, cuja carga vital, armazenada, principalmente, ao que se deduz, no duplo etérico, já se encontra em via de exaurimento. Nessas oportunidades, quando há o necessário crédito espiritual, o psicossoma é rejuvenescido magneticamente, e as melhoras que a organização perispiritual passa a adquirir são apressadamente assimiladas pelas células do equipamento fisiológico, aumentando decisivamente o tônus vibratório de toda a organização psicofísica. Essa revitalização do perispírito pode acontecer durante o sono, ou não. Nos casos mais graves, os espíritos muitas vezes aproveitam o sono natural do paciente para também provocar o seu desdobramento e, assim, mais facilmente desenvolver a operação de revigoramento. Nessas ocasiões, não é incomum que ocorra, até muitas vezes, uma espécie de limpamento do psicossoma, que assim é escoimado de todos os resíduos do magnetismo degenerado e nocivo para, a seguir, ser revitalizado, em delicado processo que, na verdade, se traduz como autêntica transfusão de energia vital. 16. Perispírito e anestesia. A insensibilidade obtida com o emprego de substâncias químicas, ou através de recursos como o hipnotismo e a acupuncturação, diz muito com o perispírito. De fato, dada a profunda interação entre o sistema nervoso e a estrutura perispirítica que lhe corresponde, sob o comando do centro coronário, a ação química no primeiro reflete-se imediatamente na segunda. De outro lado, a ação hipnótica que se realiza em nível mental, através de processo gradual de retraimento do foco consciencial, tem a ver diretamente com os centros coronário e cerebral a comandarem,
No plano físico, as funções neuroendocrinas e, por conseguinte, em sentido inverso ao anterior, uma eventual desensibilização. A estimulação de acupontos, por sua vez, em se tratando de processo de cura, propriamente, atingiria pelos meridianos, a dizer, através da tela perispirítica e das vias nervosas, o córtex cerebral, com imediatos reflexos no hipotálamo, na hipófise e no bulbo, provocando respostas em que hormônios e neuroquímicos conjugar-se-iam na produção dos efeitos terápicos. Já nos processos de analgesia ou de anestesia, a estimulação de acupontos muito específicos geraria impulsos especiais que levariam os interneurônios, neurônios multipolares que auxiliam a processar e integrar informações neurais, em uma determinada região do sistema nervoso, a produção de um opioide, substância de efeitos iguais ao ópio, capaz de bloquear, assim, os sinais da dor. Nos casos de anestesia local ou parcial, surge evidência de que ela ocorre não só em função do entorpecimento de áreas do sistema nervoso como, e fundamentalmente, do bloqueio da ação perispirítica a elas correspondente, tal como acontece, por exemplo, quando, em determinado setor, é interrompida a passagem da força elétrica atuante num extenso campo de ação. Na anestesia geral, o bloqueio generalizado da energia nervosa e da ação perispirítica poderia, em princípio, provocar até o próprio desprendimento do corpo espiritual, facilitando, assim, o processo. 17. Perispírito e sexualidade. A energia criadora, a dizer, o impulso de vida, renovação e crescimento, é inerente a todo ser. Essa energia, força da alma, sustenta, na dimensão física, o processo vital em seus diversos níveis, manifestando-se, em parte, como impulso sexual a serviço da evolução, cuja presença é detectada desde muito cedo, na viagem do ser em direção à consciência. De feito, segundo André Luiz, a comunhão sexual já se inaugura com a chegada do princípio inteligente à forma das algas verdes, passando, então, a reprodutividade a se definir e a se aperfeiçoar, apurando-se, cada vez mais, no regaço dos milênios, os tecidos germinais, em delicado preparo para o desempenho superior, no estádio minal. A nota característica da sexualidade é a sua bipolaridade, embora nos primórdios da jornada evolutiva, até que ela se definisse, tenha o princípio inteligente, na construção do instinto sexual, passado pelos ciclos de hermafroditismo e de unissexualidade. A bipolaridade desenvolve-se à medida que o princípio inteligente cresce em aquisições, comparecendo definitiva na dimensão hominal, a serviço, então, do sagrado processo reencarnatório. Mas se essa bipolaridade manifesta-se entre os encarnados, marcando a distinção entre homens e mulheres, há que se atentar para o fato de que, na dimensão espiritual, a realidade é outra. Leciona Kardec, em O Livro dos Espíritos, item 202. Os espíritos encarnam como homens ou mulheres, porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais e, com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. A sexualidade, então, é força a serviço do espírito e o fator determinante da polaridade, na dimensão física, é a sua necessidade evolutiva. Anota, a respeito, Herculano Pires. Sabemos hoje com segurança que a sexualidade é um sistema de polaridade e não adstrito à forma específica do aparelho sexual. Na verdade, a sexualidade é a fonte única dos dois sexos, o masculino e o feminino. Para a mudança de sexo na reencarnação, em face da necessidade de experiências novas no plano evolutivo, basta a inversão da polaridade na adaptação do espírito ao novo corpo material.
Essas inversões se processam no perispírito, como ensina Kardec, pois é este não o corpo controlador de todo o funcionamento orgânico e fisiológico do corpo material. Se a alma, como se viu, não tem sexo, assumindo a masculinidade e a feminilidade físicas, de acordo com o seu projeto evolutivo, é certo, também, que essas posições, a não serem casos de expiação ou prova, tendem a refletir os característicos ativos ou passivos, que estão a definir sua individualidade no estágio em que se encontre. Feminilidade e masculinidade, diz André Luiz, constituem característicos das almas acentuadamente passivas ou francamente ativas. Mas, exaurido o ciclo reencarnatório na Terra e ingressando em experiências que dizem com mundos e planos mais adiantados, o espírito, à medida que evolui, vê o seu perispírito cada vez mais quintessenciado e, por fim, dispensada a imersão periódica na matéria densa, passa a aplicar, no serviço de seu crescimento, toda a potencialidade psíquica, uma vez que já prescinde do emprego de parte de suas energias na área da sexualidade. Arquivada, aí, a polaridade sexual, com a alma integrando em si, após milênios de burilamento, as qualidades inerentes à masculinidade e à feminilidade, desenvolve-se a multipolaridade afetiva que vai uni-lo, cada vez mais, a todos os seres da criação. Patrimônio da mente, a sexualidade manifesta-se, obviamente, por intermédio do perispírito. Sob o impulso do pensamento, força matriz, o centro coronário, a expressar-se pelo corpo pineal, sustenta e controla todo o mecanismo sexual. André Luiz, por Francisco Cândido Xavier, consigna, a esse respeito, lições das mais elucidativas, espancando até mesmo a antiga concepção de que a glândula pineal, aninhada no diencéfalo, é órgão sem maior significação para a economia psicofisiológica do ser humano. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar, como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas, pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Acham-se, as glândulas genitais, absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a epífise é a fonte fundamental. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal, se me posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos ou unidades força que vão atuar, de maneira positiva, nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. Segregando delicadas energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endocrínico. Ligada à mente, através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares, e sob sua direção efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. Tais informações, datadas de 1945, quando mais raros, ainda, eram os conhecimentos a respeito, o que fala alto da autenticidade e do valor da operação mediúnica envolvida têm sido gradualmente ratificadas pelas pesquisas que se dirigem ao desvendamento da fisiologia do complexo neuroendócrino, as quais, também,
já mostram que as conexões do corpo pineal ocorrem, mormente, através das vias simpáticas. A inervação do corpo pineal é feita por fibras simpáticas pós-ganglionares provenientes dos gânglios cervicais superiores, e que não só modulam ou regulam as atividades do sistema endócrino como se projetam, por meio de complexos circuitos, sobre outros sistemas e estruturas, sistema límbico, hipotálamo, etc., implicados na sustentação do processo vital, em todas as suas dimensões. Compreende-se, então, que a pineal, ao impulso do centro coronário, pode comandar a vida orgânica em sua totalidade. A partir dos sistemas nervoso e endócrino, sustentando o sistema imunológico e as funções vitais, sua ação, a refletir, sempre, o psiquismo, é fundamental e decisiva. Daí, sua destacada importância no exame da sexualidade. De fato, produzindo a melatonina, sua estrutura foi identificada a partir de 1958, com as descobertas de Aaron Lerner e seus colegas da Universidade de Yale. Sintetizada a partir da serotonina, por um tipo exclusivo de célula, o pinealócito, e representando o protótipo de uma família de hormônios que também secreta, os metoxindóis. A pineal é parte constituinte do epitálamo, um dos componentes do diencéfalo, correlacionando-se estreitamente com a fisiologia sexual, uma vez que comanda todas as funções glandulares. Em estudo digno de nota, reportando-se a pesquisa de Reiter e outros importantes investigadores da ação da epífise na atividade reprodutora, assinala, a respeito, a médica paulista Marlene Nobre. No homem, os metoxindóis, a família de hormônios produzidos pela pineal, influem sobre diferentes aspectos da função gonadal. As pesquisas sugerem que a ação do hormônio pineal é exercida, pelo menos em grande parte, em nível hipofisário, interferindo na secreção de gonadotrofinas. Com a administração de pequenas doses intraperitoneais de melatonina em ratos, conseguiu-se elevar a quantidade de serotonina do mesencéfalo e do hipotálamo. Essas mudanças no conteúdo celular de serotonina nesses centros parecem indicar que a melatonina produz seus efeitos sobre as gônadas por modificação na atividade desses neurônios. Trabalhos recentes mostraram a relação entre melatonina e antiovulação em mulheres normais, em pacientes com amenorreia hipotalâmica e em atletas que tiveram intenso treinamento físico. No homem, também ficou demonstrado que a melatonina atua tanto no desenvolvimento das gônadas quanto na secreção de testosterona, o principal hormônio masculino. Enfim, a epífise é o centro das emoções, controla as glândulas sexuais e todo o sistema endócrino, comanda as forças subconscientes, supre de energias psíquicas todos os armazéns autônomos dos órgãos e a glândula da vida mental. Essas revelações feitas em 1945, podem agora ser confrontadas, à medida que a ciência médica avança em suas pesquisas para descobrir a influência da melatonina na economia orgânica. Assim, o centro coronário, refletindo o pensamento e projetando seus impulsos aos demais centros perispiríticos, rege, no plano corpóreo, a partir da epífise, cada célula do ser. É, pois, fácil compreender, com referência às funções sexuais, que a ação do aparelho reprodutor, expressão biofisiológica do centro genésico, corresponde, então, a uma atividade meramente reflexa, em resposta ao comando fundamental do centro coronário, ou seja, da mente. Como se vê, a importância da pineal na regulação do sistema reprodutor surge, hoje, como fato comprovado. Todavia, como nos círculos de investigação científica, cresce cada vez mais o interesse em desvendar e compreender todo o seu significado fisiológico, ampliam-se as pesquisas e revelações, dando conta do seu papel em todo o equilíbrio psíquico, distúrbios sexuais, confusões mentais, incapacidade de concentração, alucinações, efeitos depressivos, deficiências de memória,
Pensamentos de suicídio, etc., já aparecem, hoje, como ligados a disfunções patológicas da pineal. Nessa linha, aliás, outros dados a respeito de seu papel, fundamental, no mecanismo da vida, têm sido alcançados. Recentes experiências mostram que é um órgão neuroendócrino, que apresenta conexões funcionais e anatômicas com o sistema imunológico, em particular, sendo em consequência, reconhecido, agora, como um importante órgão imunoneuroendócrino, tanto no animal como no homem. Essas e outras construções confirmam a lição espiritual de que o pensamento equilibrado, amoroso, sem o látego da culpa, traduz-se, através do centro coronário e da pineal, em saúde e bem-estar físico e mental. Não é, pois, sem razão, que essa glândula tem merecido tanta atenção dos que se dedicam às ciências da vida. Este minúsculo órgão parece estar escondido no cérebro, mas sua função é tremendamente essencial para a vida animal, e a pesquisa a seu respeito, afirmam os atuais investigadores, deve ser verdadeiramente interdisciplinar, abrangendo desde a biologia molecular até a psicologia e etiologia. Pesquisas outras produzem informações não menos significativas. Por exemplo, resta, hoje, bem comprovada a influência que um campo eletromagnético pode exercer sobre a fisiologia pineal. Constatou-se que a exposição a um campo eletromagnético, 0,5 G, 60 Hz, pode resultar na supressão da melatonina, de produção noturna, porque provoca alterações nos receptores das superfícies celulares, interrompendo os sinais de estímulo da norepinefrina, que atravessam a membrana, ativando a produção intracelular da melatonina. Ora, já há algum tempo vem sendo acentuada a importância da melatonina no processo do sono, controle dos ritmos circadianos, diante da evidência de que, sob o comando do sistema nervoso central, a síntese de melatonina é limitada ao período noturno e fortemente inibida pela luz. A retina detecta a informação óptica e envia sinais neurais através da via retino-hipotalâmica ao sistema nervoso central e daí a pineal, que controla, através da produção de melatonina, os ciclos circadianos, sendo que esse processo difere bem daquele que ocorre na visão. Experiências, pois, como a citada, buscando verificar a influência de um campo magnético de baixa frequência sobre o complexo pineal, são de grande significado, propiciando até revelações surpreendentes, como, por exemplo, a constatação do efetivo efeito que é capaz de exercer na regulação dos limiares da dor, inibindo ou não a hipoalgesia produzida pela melatonina. De fato, pesquisas com um campo de baixíssima frequência, 5 Hz, foram dirigidas ao estudo da paralisia do sono sleep paralysis, que ocorre durante o sono, produzindo sensação de imobilização forçada, esforço para se mover, pesadelos e até alucinações. Como a melatonina tem sido implicada na indução e sustentação do sono REM e na patogenia da paralisia do sono, introduziu-se a terapia magnética e verificou-se que esses episódios ligados à esclerose múltipla diminuíam gradualmente, desaparecendo por completo por cerca de 3 anos. Tais experiências e resultados, dizendo da influência do magnetismo sobre a fisiologia pineal, com repercussão em várias estruturas do sistema nervoso, favorece a compreensão dos efeitos do magnetismo espiritual, que atua em outra dimensão, sobre os centros perispiríticos, a partir do coronário, facilitando-nos, assim, o entendimento acerca de uma série de fenômenos ligados à cura através do passe, à obsessão, à mediunidade em geral, enfim. O futuro próximo, sem dúvida, alcançará novas e importantes revelações, compensando o desinteresse do passado. Com efeito, embora os primeiros relatos sobre a glândula pineal datem de mais de 2000 anos, Descartes designava como sede da alma, somente nas últimas décadas é que começaram a surgir os trabalhos mais significativos a respeito. Agora,
Os estudos se aceleram e lícito é admitir que, em breve tempo, com a pesquisa tornando-se interdisciplinar, surge a confirmação oficial da existência do perispírito, contribuindo, como assinala M. Nobre, para a mudança definitiva do enfoque materialista mecanicista em que ela, a ciência oficial, está lastreada. Em sexualidade, o conceito